Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais uma aula desse nosso workshop Eu Escolho Me Amar. É muito prazer estar aqui com você, muito bom estar aqui com você, muito bom que você esteja aqui nesse vídeo e eu espero que a gente tenha mais um momento de troca, de interação, que todo o conhecimento que eu possa trazer aqui para você hoje possa contribuir para a sua melhoria de vida, para o seu fortalecimento emocional. Para quem ainda não me conhece, está chegando um vídeo agora. Meu nome é Janaína Santos, sou psicanalista, hipnoterapeuta, especializada em mulheres, em dores emocionais que nós mulheres carregamos, que trazemos e que afeta tanto a nossa vida. Então, o meu objetivo é ajudar você a fortalecer o seu emocional para que você consiga desbloquear, né, sair do casulo emocional e ganhar asas. E hoje, o nosso tema de hoje, dessa segunda aula é: pare de se depreciar e fortaleça seus pontos fortes. Muitas mulheres me buscam aqui no consultório, falando das suas histórias, trazendo as suas experiências de vida, e o que eu percebo é o quanto a nossa mente trabalha contra nós, né? Contra a nossa mente fica jogando aquela vozinha interior, aquela vozinha crítica, o quanto ela fica jogando a gente para baixo, né? Dizendo que a gente não é boa o suficiente, que a gente não é boa o bastante, falando que a gente não em alguma situação que a gente não é inteligente, ou que a gente não é bonita, ou que a gente não é tão nova, ou não é tão velha, ou que a gente não é tão gorda, não é tão magra, enfim. Então sempre fica mostrando que a gente não é boa o bastante, que a gente não é boa o suficiente e fica falando que você não é capaz, que você não que você não consegue, enfim. Por que isso acontece? Essa vozinha que está aí na sua cabeça, que está aí na nossa cabeça, que fica repetindo coisas pra gente, ela está muito vinculada aos nossos medos, né? E esses medos, eles estão vinculados, eles nasceram geralmente de alguma situação na infância, no início da adolescência, em que essa situação, isso tá um barulho, em que essa situação fez com que a gente acreditasse nisso. Fez que a gente acreditasse que a gente não era boa o bastante. Por exemplo, vamos dizer que você lá na infância, quando a gente é pequena, nossos pais, eles não fazem isso de forma muito... Não fazem isso de propósito. Fazem como se fosse brincadeira, mas falar que você não vai dar conta, fazer brincadeiras que nos causem medo, fazer brincadeiras que mostre que a gente errou de alguma forma. Vamos dizer, por exemplo, eu vou dar exemplo da minha vida porque é mais fácil com que vocês compreendam. Então, assim, na minha infância eu sempre me achava inferior às colegas da sala, aquelas meninas bonitinhas, magrinhas, porque sempre foi o padrão de beleza, né? A mulher magra, loira, né? Dos olhos claros, enfim. Então, na minha infância, os colegas me comparavam, né? Então, assim, eu era a neguinha feinha do cabelo de bombril, então escutei isso muito na minha infância. Então, às vezes ia fazer um trabalho e naquela época lá, na minha infância lá atrás, a educação não era como hoje, que os professores têm mais cuidados no que eles falam. Então, a própria professora me criticava, os alunos, os outros colegas riam de mim em algum momento, em alguma apresentação que eu estava ali me expondo. E aí, aquela risada, aquela gargalhada, ou até a mesma professora rindo de mim, fez que eu acreditasse que eu não era boa o suficiente ali para fazer aquela apresentação ou aquele trabalho, me colocando na frente da turma. Já é uma situação difícil você chegar ali na frente da turma quando criança para fazer uma apresentação. E quando há uma
crítica, vamos dizer assim, há uma brincadeira de mau gosto, uma fala de mau gosto, aquilo faz com que a gente acredite que a gente não é boa para fazer aquilo. Então, essas situações reforçadas ao longo da vida, em vários outros momentos, faz com que você cresça se sentindo insegura, sentindo que você talvez não merecesse estar ali naquele papel. Então, essas situações na infância, na construção da nossa personalidade, tem um impacto muito grande na nossa vida. Então, coisas que a nossa mãe fala, que o nosso pai fala, ou que a pessoa que cuida da gente fala, ou da pessoa de referência como o professor fala, tem um impacto muito, muito grande na nossa vida adulta. Então, recorde aí na sua infância se houve uma situação parecida com essa, né, em que você foi falar para alguém que você ia ser bailarina, ou que você ia ser astronauta, ou que você ia ser médica, e aquela pessoa riu e fez uma brincadeira dizendo que você nunca ia conseguir aquilo. Então isso daí fica registrado no nosso inconsciente, né? Ele é afirmado em alguns outros momentos na nossa vida, e aí a gente cresce com esse sentimento de que a gente não é boa o bastante. E aí a nossa mente aprende esse padrão, e às vezes no momento na vida adulta a gente quer fazer uma mudança, ou quer tentar um novo emprego, ou quer tentar algo diferente, e a mente começa a trazer para você que você não vai dar conta de fazer aquilo, porque você não é boa o suficiente, que você não é boa o bastante, e você passa a acreditar nisso, e isso passa a seguir com você em vários outros momentos da sua vida, tá? Fez sentido isso para você? Você se recorda de algo que justifique aí que você acredita nisso por conta de alguma coisa que passou lá atrás na sua vida? Depois você me faz um comentário aí e me diz se isso fez sentido para você. Então, como é que a gente muda isso? Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente passa a reconhecer as nossas qualidades, né? E como é que a gente adquire novas qualidades? Em muitos momentos a gente é levado a acreditar que a gente nasceu assim, é tipo Gabriel, né? A gente nasceu assim e vai morrer assim. Mas não, nós somos seres mutáveis, nós conseguimos mudar, nós conseguimos melhorar, né, as nossas habilidades, as nossas qualidades. A gente consegue isso, a gente consegue aprender isso. Mas primeiro, você precisa reconhecer o que você tem hoje. Você precisa começar a olhar para você e valorizar o que você já tem. Você é boa em alguma coisa. A gente sempre tem os dois lados. A gente tem as qualidades e tem os defeitos. A gente precisa começar a olhar e reconhecer as nossas qualidades. E aí eu te passo um primeiro exercício. Comece a anotar no que as pessoas elogiam você, no que as pessoas falam que você é boa, e no que você reconhece que você é boa, né? Porque você tem coisas que você faz que você sabe que é boa. Então faça uma lista das suas qualidades. Olhe para você e reconheça que você tem coisas aí que merecem a sua autoadmiração, que merecem o seu reconhecimento. Comece a se reconhecer, tá joia? A segunda coisa tem algo que você reconhecer o que você precisa melhorar. Então faça uma lista das coisas que você precisa. Eu não quero que você olhe isso como um defeito. Olhe para as coisas que você precisa melhorar, tá? Então, como eu falei, lá na minha infância, eu tive um episódio na minha vida em que eu fui apresentar um trabalho na escola. Eu devia ter entre 7 e 8 anos, e o trabalho era sobre aparelho reprodutor masculino e feminino, e eu fiz todo o desenho. Enfim, vocês sabem, né, que tem aquele desenho lá no livro de ciências, de biologia, e aí eu fiz o desenho e fui fazer a apresentação.
E na apresentação, né, já tinha todo o nervosismo e tudo, já tinha minhas características que os colegas criticavam. E na apresentação, os colegas riram do meu desenho, riram de mim, e a professora também riu de mim naquela apresentação. E aquilo ali me marcou demais, porque eu comecei a tremer, a suar, e fiquei muito nervosa, não conseguia apresentar o trabalho. A partir dali, isso começou a conduzir os meus comportamentos dali em diante. Então, toda vez que tinha uma apresentação na escola, eu corria. Assim, quando não era obrigada a apresentar, eu fazia o trabalho e as minhas colegas apresentavam. Mas quando chegou lá na vida adulta, na faculdade, eu não conseguia fazer a apresentação. Chegou num ponto que eu tinha crises de ansiedade, crises de pânico, na hora que tinha que apresentar um seminário. Então, nos primeiros seminários que eu comecei a passar mal, começava a chorar, então meus colegas perceberam que eu não era boa de fazer a apresentação. E tinha seminários que todo mundo da turma tinha que apresentar, não bastava só fazer o trabalho escrito, todo mundo do grupo precisava fazer a apresentação. E eu lembro que no meu último seminário, eu estava tão nervosa, que eu desmaiei na hora da apresentação. Eu chorei muito, eu fiquei toda empolada, porque acontecia isso, de eu ficar empolada, ficava com vergões vermelho pelo corpo, a voz não saía, trêmula. Por mais que eu ensaiasse, não ia. E eu cheguei a desmaiar na apresentação, para vocês verem o tamanho do bloqueio que eu tinha em relação a isso. Mas eu não lembrava daquele fato, eu não lembrava daquela situação da minha infância. E aí foi no processo terapêutico que eu fui recordando esses momentos e que eu fui ressignificando isso na minha vida para conseguir alavancar, porque eu sempre chegava eu tinha a oportunidade nos meus trabalhos que eu fazia, eu tinha a oportunidade de crescer, mas eu só chegava até um certo ponto. E chegava daquele ponto em diante eu não conseguia ultrapassar, porque eram situações em que eu tinha que me expor, em que eu tinha que falar, em que eu tinha que apresentar, e toda vez eu chorava. Então eu comecei a trabalhar em mim para vencer isso, né? Então você precisa reconhecer que você tem um determinado bloqueio, que você tem uma determinada limitação. Então o primeiro exercício é: reconheça suas qualidades, reconheça seus pontos fortes, reconheça o que você já tem e depois reconheça o que você não tem. Então esse reconhecer que eu tinha aquela debilidade, que eu tinha aquela fraqueza, foi o segundo passo para que eu conseguisse melhorar em alguns pontos, tá? Então o primeiro passo é fazer a lista do que você já tem. E o segundo passo é fazer uma lista do que você precisa melhorar, do que você precisa avançar, do que você precisa superar. Reconhecer que você precisa melhorar algo, tá? Depois que você reconhecer, se perdoe por isso, porque às vezes a gente tem, nesse momento de depreciação, falar assim: eu sou burra, eu não consigo fazer isso, eu não consigo falar em público. Eu começo a me chicotear, eu começo a me autoflagelar por não ter aquela habilidade. E você não precisa fazer isso, a gente não nasceu sabendo tudo. E tá tudo bem se você ainda tem algo que você precise melhorar. É diferente de você se machucar porque você não sabe. Então você precisa reconhecer que você não sabe para que você venha a melhorar para você vir a adquirir essa habilidade ou essa qualidade. Então, reconhecer que eu não tinha essa habilidade de falar em público, que isso me fazia mal, foi o primeiro passo para que eu conseguisse superar essa situação, certo? Então, eu quero que você também faça essa reflexão, essa autorreflexão, para conseguir perceber o que você precisa melhorar e que está tudo bem. Se ame. Eu reconheço que eu não sei, está tudo bem comigo, está tudo bem eu não saber. Eu não nasci sabendo tudo e é uma oportunidade que eu tenho de crescer, de amadurecer, tá certo? Então, vá anotando aí esses passos, é importante, tá?
Depois que você se auto-perdoou, se aceitou, aceitação é aceitar você do jeito, exatamente do jeito que você é agora, tá? Então, lembra lá do primeiro vídeo, tudo que você viveu contribuiu para que você chegue aonde você está hoje, e tá tudo bem, tá? Então, esse é um segundo passo. Como é que eu faço para adquirir novas habilidades, para adquirir, para que eu mude essa chave interna, para que eu mude essa visão que eu tenho a meu respeito e para que eu adquira novas qualidades, né? Quando a gente tem dificuldade de reconhecer que a gente tem habilidades ou de reconhecer que a gente precisa adquirir novas habilidades, a gente tem a tendência de se auto-sabotar. E por que a gente se sabota? Porque a autossabotagem ela está muito ligada aos nossos medos, ela está com a raiz lá nos nossos medos. E a gente precisa vencer os nossos medos. E para a gente vencer os medos, a gente precisa fazer as coisas mesmo com medo. Tem muita gente que ela sabe que ela tem que melhorar, ela sabe o que ela precisa fazer, mas o medo impede que ela faça. Ela fica esperando um momento que o medo acabe para que ela dê um próximo passo. O medo não vai acabar, porque você está fortalecendo ele toda vez que você se sabota, que você procrastina, você está dando força para esse medo. Então, faça com medo mesmo, tá? E o que você vai fazer? Você precisa mapear o que você precisa melhorar, certo? Então, quando você reconhece que você tem coisas a melhorar, não são defeitos, são coisas a melhorar, coisas que você precisa melhorar. Quando você reconhece que você precisa melhorar, eu preciso aprender a falar em público. Olha à sua volta, quem você admira que faz isso? Que fala bem, que tem um bom posicionamento, que tem uma boa dicção e que você pode olhar para essa pessoa como um modelo. A partir do momento que você mapeou isso, você vai observar o que essa pessoa faz. Ela gesticula, ela fala mais alto, ela anda no palco, como ela se prepara, né? Então, se a internet é uma forma da gente observar muito isso, eu faço muito isso hoje, de fazer essa observação, como é que a pessoa se posiciona, como é que ela fala, o tom de voz que ela usa, e você vai começar a reproduzir essas mesmas coisas. Para quê? Para que você desperte em você esse sentimento de segurança, de capacidade. Então, a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça. A gente não resolve os problemas com a mesma mente que cria os problemas. Eu não vou conseguir falar em público com a mesma mentalidade de medo, de ansiedade, que faz com que eu não fale. Então eu preciso adquirir conhecimentos diferentes e comportamentos diferentes para que eu consiga adquirir aquela habilidade que eu quero adquirir. Então, quando eu comecei a me desenvolver e quando eu comecei a reconhecer as minhas travas, eu preciso olhar para trás na minha história, eu preciso fazer as pazes com o meu passado para que eu consiga dar um próximo passo. E aí, reconhecendo isso, fazendo as pazes com o meu passado e me aceitando com aquela qualidade que eu ainda não tenho, faz com que eu abra minha mente para as possibilidades, abra minha mente para o novo, abra minha mente para novos conhecimentos que eu ainda não tenho. Se eu estou com a mente fechada, se eu estou ali o tempo todo me julgando e me criticando, eu não consigo abrir a minha mente para esse novo que vem. Então, você precisa olhar para você e reconhecer que algo novo, habilidades novas, atitudes novas, conhecimentos novos entrem em você para que você faça a mudança necessária para que você consiga vencer os medos e adquirir novas qualidades. Então, quando você se abre para isso e você reconhece que tem pessoas ali que você admira
e que ela tem determinados comportamentos que fazem com que ela comportamentos que fazem com que ela tenha aquela atitude que você deseja ter, você começa a modelar essa pessoa. Então, o que é o modelar? É fazer coisas como aquela pessoa faz. Então, se você conhece alguém, por exemplo, que tem um sentimento de segurança muito forte, comece a observar essa pessoa. Como é que ela se posiciona? O que ela fala? Como é que ela se comporta? E você vai, do seu jeito, não é uma imitação, do seu jeito você vai modelar essa pessoa. Se essa pessoa fala mais alto, você vai começar a falar mais alto. Se ela tem a postura, né, com a cabeça ereta, o corpo mais empinado, você vai começar a se comportar daquela forma também, para que você consiga despertar em você aquele sentimento de segurança. Porque os sentimentos, eles são compostos da nossa fisiologia, então do nosso comportamento, do que você pensa. Então, aquela conversa, se você tiver a oportunidade de conversar com aquela pessoa, ou como eu te falei, a internet, ela nos dá essa abertura de conhecer como é que as pessoas funcionam. Então, entrevista, uma pessoa que você admira é uma pessoa pública, o que ela fala? Então, ela vai dizer ali como é que ela pensa, como é que é a rotina dela. Comece a adquirir também na sua vida essas posturas, né, para que você consiga adquirir esse conhecimento. Aqui no consultório, eu costumo passar muitas atividades para as minhas clientes. Por quê? Para ela adquirir esse conhecimento, para que ela consiga adquirir essa informação que falta para ela, né? Então é isso que você vai fazer também. Você precisa adquirir essa informação que te falta nesse momento para que você adquira essa nova qualidade. Então o conhecimento é isso, é você saber o que você precisa aprender. Então você pode aprender isso com livros, você pode aprender isso com observação das pessoas à sua volta. E aí você precisa adquirir esse conhecimento. A partir do momento que você adquire esse conhecimento, eu preciso fazer isso, você tem que começar a botar isso em prática. Porque não adianta só a informação. Informação sem a prática, ela não vira conhecimento. Para virar conhecimento, você precisa praticar. Então, a segunda coisa é se colocar em ação. Comece a praticar para que você consiga adquirir essa habilidade. Então, lá atrás, eu vou falar muito de mim para que vocês entendam, né? Então, eu sou o meu melhor modelo, né? Então, como aconteceu esse processo comigo? Então, eu percebi, eu me observei e eu vi que eu precisava melhorar nessa questão de falar em público, porque isso estava me prejudicando na minha vida na minha vida pessoal e profissional. Depois que eu percebi, que eu fiz esse mapeamento e que eu identifiquei que era isso que eu precisava melhorar, eu comecei a observar as pessoas à minha volta que tinham essa habilidade de falar em público, que tinham essa habilidade de se expor diante das pessoas e falar das suas ideias. E aí eu comecei a replicar do meu jeito, como eu te falei, não é uma imitação, você vai fazer isso do seu jeito. Eu comecei a replicar isso na minha vida. As pessoas acham que elas precisam de uma mudança radical e não é isso. Você precisa de uma mudança sistemática, ela precisa acontecer sistematicamente. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer reuniões com grupos pequenos, né? No meu grupo de trabalho, às vezes tinha uma reunião pequena, porque eu tinha dificuldade, até uma reunião com 8 pessoas, eu já começava a tremer e a chorar. Então, com 3, 4 pessoas ali, eu começava a falar, a colocar a minha opinião de forma mais segura, com a voz diferente, com a postura mais diferente. Então, assim, às vezes a pessoa, quando ela está insegura, ela tem ela se esquiva, ela se abaixa, ela se fecha, né? Então, essa postura corporal, ela influencia na nossa comunicação interna. Então, comecei a me posicionar de uma forma diferente.
comecei a falar comigo no espelho, a ensaiar o que eu ia abordar naquela reunião. Então o exercício do espelho é fundamental em vários momentos para o seu crescimento pessoal, para a sua para a mudança da sua imagem, né, da imagem, da sua autoimagem. Então, falar com você no espelho, ensaiar coisas no espelho é extremamente importante. E eu fazia e faço muito isso ainda hoje, quando eu vou fazer palestra, eu faço esse exercício na frente do espelho. Enfim, postura, tom de voz. Então comecei a trabalhar com pequenos grupos, depois fui aumentando gradativamente, à medida que eu ia me sentindo mais segura, já fazia reunião com 8 pessoas, com 10 pessoas, até o momento em que eu me desafiei, que foi o momento que eu fiz a minha primeira palestra, e nesse dia tinha mais ou menos de 35 a 40 pessoas, 38 pessoas tinha na primeira palestra, e que eu ensaiei muito, né? Treinei o meu emocional, treinei esse diálogo interno, fui falando para mim que eu ia dar conta, que ia ser bom, que eu ia me superar, que eu já era palestrante. Então, esse exercício que eu fui fazendo, desculpa pessoal, esse exercício que eu fui fazendo é que me deu a segurança e de avançar. E à medida que eu fui mostrando para mim que eu dava conta, essa crença interna de que eu não era boa o suficiente, ela começou a cair, a se enfraquecer. E a outra crença de que eu era capaz, que era possível ser palestrante, que eu conseguia falar para pessoas, ela foi se fortalecendo. E é esse o mesmo exercício que eu passo para minhas clientes no consultório, de fortalecimento das crenças, de crenças e a quebra de crenças que fazem com que ela se sinta limitada, que se sinta inferior, tá? Então, pratique isso também na sua vida, para que você fortaleça suas qualidades, para que você reconheça no que você já é boa e para que você adquira novas qualidades. E para encerrar, para que você consiga mudar essa voz interna aí, que insiste em te colocar para baixo, eu quero que você faça um exercício muito simples, mas que também é muito poderoso. Sabe aqueles papeizinhos? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Os post-its, aqueles papeizinhos aqui. Sabe esses papeizinhos aqui, autoadesivo? Você vai pegar e você vai escrever tudo que você precisa fortalecer em você. Tipo, eu sou capaz, eu sou boa o suficiente. Escreva essa frase, essa frase é muito poderosa. Eu sou boa o suficiente, eu me admiro, eu me amo, eu me respeito. Coloque cada papelzinho desse e coloque essa frase mais curtinha e coloque em locais que você passe, por exemplo, no seu espelho do banheiro, no seu espelho do quarto, no carro, quando você estiver dirigindo, dentro de um livro que você estiver lendo. Coloque em locais estratégicos onde você passa e olha toda hora. E sempre que você olhar, a nossa mente ela é fotográfica, então às vezes não precisa nem você ler. Então só de você ver o amarelinho do papel, a sua mente já vai saber o que vai estar escrito ali, vai tirar uma foto daquilo ali e vai começar a internalizar isso em você. Então comece a se elogiar dessa forma, para que você consiga mudar esse padrão interno, esse condicionamento interno que você tem aí a seu respeito, né? Que fica repetindo e fortalecendo isso em você. Então você vai repetir da forma correta, né? Com frases que te fortaleçam, com adjetivos que você precisa fortalecer em você, de amor, de carinho, de admiração pela sua própria pessoa, tá bom? Então faça isso, faça todos esses exercícios que eu passei aqui nesse vídeo, né, mapeando as suas características positivas e negativas, fazendo essa observação do que precisa ser melhorado, adquirindo esse conhecimento e praticando, colocando em prática essa habilidade para que ela
vire uma atitude, então que ela se reforce em você, você faça isso já no automático e comece e se elogie, né? Coloque informações em locais estratégicos para que você reforce na sua mente que você é boa e que você é capaz e que você é a melhor pessoa e que você se ama incondicionalmente, certo? Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado você, que traga para você bons resultados e que ajude você a fortalecer o seu emocional para que você se ame, se admire, se adore e que a partir desse momento em que você se olha de forma diferente, tudo à sua volta vai se transformar e vai mudar também, tá bom? Então, eu agradeço que você assistiu esse vídeo até o final e até o nosso próximo vídeo, trazendo mais conteúdo relevante que vai fazer com que você se fortaleça e que você escolha se amar. Tchau, pessoal!